Olá, bom dia. Segunda-feira, dia 4 de novembro. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. E como você sabe, tradicionalmente é dia do nosso quadro de empregos. E depois de saber das oportunidades da região, eu te dou um conselho. Hoje não saia de casa antes de conferir as dicas importantes para participar de um processo seletivo. O Noticidade Manhã convidou uma especialista em RH para passar orientações para você que quer se dar bem e conseguir preencher aquela vaga tão desejada. Não perca, é daqui a pouquinho. Início de semana, a rotina volta ao normal e o trânsito também. Vamos às informações. Agora são 7h02 para o motorista que sai de casa neste momento. O trânsito é tranquilo nas principais vias de Sorocaba, de acordo com a Urbis. Ainda em Sorocaba, na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 85, um incêndio na beira da pista dificulta a visibilidade do motorista naquela região. Portanto, fique atento e diminua a velocidade no quilômetro 85 da Raposo. Ainda nas rodovias, o tráfego é carregado. Apenas na chegada à capital pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, no sentido interior, segue sem problemas. E um motociclista morreu depois de sofrer um acidente na manhã deste domingo na rodovia Antônio Romano Schincariol, em Tatuí. Segundo a polícia rodoviária, um carro bateu na traseira da moto na altura do quilômetro 109. O homem chegou a ser socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Já o motorista do carro teve ferimentos leves. Ele estava alcoolizado e foi preso em flagrante por homicídio doloso e embriaguez ao volante. Foi enterrado neste domingo o corpo do músico atingido por um carro que fugiu da polícia neste fim de semana em Sorocaba. As imagens de câmeras de monitoramento da Urbis registraram o momento em que o carro de luxo passa em alta velocidade na Avenida Antônio Carlos Comitre, no bairro Campolim. Logo atrás passa uma viatura da PM. Mais à frente, onde o sinal estava vermelho, ocorre a batida. Os estragos dão uma noção da força do impacto que matou o Fausto Pará, de 21 anos. A Mercedes-Benz, aparentemente blindada, era dirigida por Romualdo Fernando Siqueira, de 34 anos. De acordo com o boletim de ocorrências, ele havia acabado de abastecer o carro neste posto. Não pagou os R$ 56 cobrados e fugiu. O homem que dirigia a Mercedes, Romualdo Fernando Siqueira Espinosa, chegou a ser internado no hospital regional, mas recebeu alta. Ele passou por exame de bafômetro que não constatou a ingestão de álcool, mas ainda foi submetido a um exame de sangue. Ele contou à polícia que tinha pego o carro da empresa em que trabalhava em Itapevi sem a autorização do chefe. Disse ainda que não tinha dinheiro para pagar pelo abastecimento. Como ele não pagou a fiança de R$ 50 mil, foi preso e encaminhado à delegacia de São Roque. Nesta segunda-feira, deve ser trazido ao CDP de Sorocaba. O motorista deve responder por furto, direção perigosa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E por conta de um problema mecânico, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e bateu uma residência no bairro Santa Cecília, em Pilar do Sul. Segundo a polícia militar, com o impacto, o veículo derrubou o muro e parte da parede da sala da casa. Por sorte, não havia ninguém no local. O homem teve apenas ferimentos leves. 7h07, um sargento da Polícia Militar de Itupeva foi morto neste fim de semana durante uma troca de tiros no bairro Santa Elisa. Segundo a polícia, a PM teria abordado 2 veículos que estavam parados na frente de um mercado onde existem caixas eletrônicos. Ao perceberem a viatura, os suspeitos fugiram. Durante a fuga, houve troca de tiros e o sargento, de 41 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 3 suspeitos foram presos nesta madrugada e um outro, que também foi atingido na troca de tiros, permanece internado sob uma escolta em um hospital da cidade de Amparo. Outros 3 suspeitos continuam foragidos. O sargento da Polícia Militar, Jorge de Melo Fernandes, atuava no 4º pelotão da Polícia Militar de Itupeva. Ele deve ser sepultado onde nasceu, na cidade de Itapapejipe, em Minas Gerais. Um homem tentou agredir a esposa no bairro Serra dos Ipês, em Salto. Durante a confusão, o filho dele tentou proteger a madrasta e levou uma facada no braço. E não bastasse isso, um outro irmão de 17 anos também foi atingido no braço e o homem que iniciou a briga chegou a levar 4 facadas no tórax. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade, mas apenas o pai permanece internado. O estado de saúde é estável.
Na delegacia foi registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica, mas, como foi paga a fiança de um salário mínimo, o pai da família deve responder em liberdade. E uma outra história de ataque à faca. Um homem foi ferido depois de uma discussão com o vizinho no bairro Vila Jardim, em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, o desentendimento teria começado por conta da morte de um cachorro. A vítima esfaqueada foi atingida no abdômen e foi socorrida a um hospital particular da cidade. Já o agressor fugiu do local e, por enquanto, não foi encontrado. Uma escola municipal que fica no Parque Esmeralda de Sorocaba foi alvo de furto e vandalismo durante o fim de semana. Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos levaram objetos e alimentos da merenda dos alunos. 5 pessoas teriam participado do crime. 3 foram detidas, sendo 2 menores. O maior foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e os menores liberados aos pais. 2 pessoas continuam foragidas. Por meio de nota, a Secretaria da Educação informou que as aulas serão mantidas normalmente nesta segunda-feira. Quanto aos prejuízos, a direção da unidade ainda vai fazer um levantamento da situação atual na escola. E uma empresa foi assaltada no centro de Serquilho. Segundo a Polícia Militar, 3 homens armados renderam o vigia e o dono do estabelecimento. Os suspeitos fugiram com o carro do empresário e levaram ainda cheques e uma quantia em dinheiro não divulgada. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido. E o incêndio acontece neste momento em uma plantação de eucalipto próximo à empresa Toyota, também em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já atinge 8 quilômetros de área verde. Viaturas estão no local para controlar as chamas. Como o local é de difícil acesso, ainda não há informações sobre prováveis feridos. E permanece internado o guarda municipal de Várzea Paulista, que participou do combate ao incêndio de grandes proporções em um depósito de uma empresa na cidade. O depósito de produtos recicláveis no bairro Vila São Paulo pegou fogo na manhã de domingo. A maior parte do material virou cinzas. As chamas destruíram 3 carros do proprietário da empresa. O fogo foi controlado durante a tarde. A causa do incêndio é desconhecida. E durante o fim de semana também 2 homens realizaram um protesto em frente à Santa Casa de Sorocaba. Um deles subiu em um outdoor e o outro ficou no chão acorrentado à estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles protestaram contra a falta de infraestrutura na saúde. De acordo com a polícia, não foi registrado o boletim de ocorrência e ninguém foi preso. E hoje é o último dia de vacinação contra o HPV em Itu. Renato Diniz tem todas as informações. Devem ser imunizadas as meninas que nasceram em 2002, moram em Itu e que tomaram a primeira dose da vacina. O papiloma vírus humano, HPV, é o principal causador do câncer de colo de útero, que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é responsável pelas mortes de 4.800 pessoas por ano e é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil. A campanha será realizada no fim de semana, no sábado, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde e na segunda-feira, das 7 da manhã até às 5 horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde da cidade. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação. 7h12, agora a gente faz uma conexão com Patrícia Rocha na redação do SBT Manhã para saber os destaques desta segunda-feira. Um criminoso foi morto numa troca de tiros com a polícia no centro de São Paulo. Quem conta melhor essa história é a repórter Larice Neves. Os bandidos seguiam pelo bairro do Glicério, viram uma viatura, se assustaram e acabaram batendo o carro onde estava em uma coluna do elevado Costa e Silva. Com o veículo batido, eles já desceram atirando. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi morto. O comparsa conseguiu fugir. A polícia apreendeu porções de cocaína e maconha. 7h15, futebol pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Santos e na próxima rodada já pode garantir o título com 5 jogos de antecedência. O único grande paulista que venceu foi o São Paulo, no clássico diante da Portuguesa. Veja os gols. O Corinthians saiu na frente com o gol de Guilherme. O Vitória empatou com esse golaço de Diney, de voleio, 1-1. Na Vila Belmiro, Everton Ribeiro fez fila na defesa santista e marcou um lindo gol para o líder Cruzeiro. O único do jogo. Com 13 pontos de vantagem, a Raposa pode ser campeã na próxima rodada. O Goiás, uma das boas surpresas do Brasileirão, venceu o Botafogo, também por 1-0. Gol de Eduardo Sacha. O time esmeraldino é o 5º na tabela.
Hernani, o maior artilheiro do novo Maracanã, marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense e deixou o rival a 1 ponto da zona de rebaixamento. No sábado, o Vasco venceu o Curitiba na estreia do técnico Adilson Batista. Edmilson marcou os 2 do time carioca e Lucas Claro fez o gol de honra do Coxa. Mesmo com a vitória, o Vasco continua entre os 4 piores do campeonato. Com 50 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo passou pela Portuguesa. De cabeça, Rodrigo Caio abriu o placar. Luiz Ricardo empatou para a Lusa. Mas no segundo tempo, depois de muita pressão, Aloísio, o boi bandido, marcou o gol da vitória tricolor. 2-1. Com gols de Fernandinho, Jô, Guilherme, Diego Tardelli e Alexandro, o Atlético Mineiro atropelou o já rebaixado Náutico no Estádio Independência. 5-0 Galo. Goleada. Basquete, a Liga Sorocabana de Basquete venceu o Paulistano e a vibração da torcida precisou ser redobrada nos playoffs do Paulista. Entenda na reportagem de João Neto e Renato Diniz. O adversário é forte. O paulistano venceu as 2 primeiras partidas na capital, uma delas por 30 pontos de diferença. Mas preste atenção no otimismo das arquibancadas. Quando ama o time, ama o esporte, a esperança não morre nunca. Tem que ir com raça, tem que ir com coração. Estou bastante confiante. Os torcedores estavam certos. Na terceira partida dos playoffs, realizada no sábado, a LSB, de branco, começou atrás no marcador. No segundo tempo, tomou a dianteira. A torcida fazia pressão sobre o adversário, principalmente nos ex-jogadores da casa, como Kenny Dawkins e Desmond Holloway. O paulistano passou a perder cestas fáceis e a liga venceu com 13 pontos de vantagem. O jogador Thiago destacou a marcação. Nosso forte desde o começo do campeonato foi defesa e contra-ataque, então a gente tem que se empenhar, focar totalmente na defesa e o ataque vai sair naturalmente. Com a vitória do sábado, a liga impediu que o paulistano vencesse a terceira partida necessária para avançar para as semifinais. Assim, forçou a realização de um 4º jogo em Sorocaba no domingo. A equipe sorocabana jogou de uniforme amarelo e com a mesma determinação. Novamente, a vibração da torcida interferiu nas jogadas. Com um começo de jogo disputado, a LSB virou o placar no terceiro período, depois de um erro do paulistano. Daí para frente, a decisão foi ponto a ponto, erro a erro, acerto contra acerto. Enfim, um jogaço que no tempo regulamentar terminou empatado em 81-81. Na prorrogação, a vitória veio por um pontinho, 97-96, para a festa no ginásio municipal. Para mim, acho que foi um dos jogos mais bonitos do Campeonato Paulista. Eu acredito nessa equipe. Fomos até o fim. Maravilhoso. É isso aí, Rinaldo. Emoção e transpiração. E o jogo decisivo contra o paulistano é na terça à noite, às 8, na capital. Quem vencer o confronto avança às semifinais do Paulista. Boa sorte à equipe de Sorocaba. A semana começa com o tempo abafado e possibilidade de chuva na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Piedade, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Capela do Alto, a máxima chega aos 24. Jundiaí tem mínima de 17 e máxima de 25. Em Itapetininga, a máxima não passa de 23 graus. Sete horas e 24 minutos, segunda-feira, você sabe, aqui no Noticidade Manhã, é dia das vagas de emprego na região. Papel e caneta na mão e boa sorte. Itapetininga, as oportunidades disponíveis são para assistente de laboratório, doméstica, professor de inglês e torneiro mecânico. O atendimento ao público é realizado na Rua Coronel Afonso, número 790.
O CAT de Serquilho está com vagas em aberto para manicure, técnico em nutrição, caseiro e estagiário em arquitetura. Os interessados precisam comparecer ao posto da cidade, que fica na rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, número 28. Já o PAT de Jundiaí oferece oportunidades para vigilante, armazenista, atendente de lanchonete e consultor de vendas. O PAT fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. O atendimento na unidade é feito de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde. Em Itu, as vagas em aberto são para pedreiro, encanador, garçom e monitor infantil. O PAT está localizado na Avenida Itu, 400 anos, sem número. Bom, e se você viu as vagas e agora vai para o processo seletivo, preste atenção nas dicas super importantes que nós vamos trazer agora com a especialista em RH, Adriana Furlanes. Bom dia, Adriana. Bom dia. Antes de seguir para aquela entrevista de emprego, né? Sim. O que o candidato deve ficar atento para não desperdiçar aquela vaga? Ele tem que ficar muito atento no para qual vaga ele está indo. Então, ele deve ir já preparado com o seu currículo, já montado em cima da vaga a qual ele vai se candidatar. Isso é muito importante que ele também estude a empresa a qual ele vai se candidatar, faça uma pesquisa anteriormente. Com relação ao antes, vamos falar ainda do antes. Como é que ele deve se vestir? O que ele deve se preocupar? Se ele deve ficar ansioso, deve ficar relaxado? Como é que ele deve se portar nesse sentido antes de ir para a entrevista de emprego? Não, é muito importante na entrevista que ele tenha calma ao responder as perguntas. E assim, a questão da investimento é muito importante hoje em dia. Nunca bonés, homens, barba mal bem feita, mulheres, ter muita preocupação com roupas decotadas ou roupas curtas, e piercings e adereços no... Correntes, isso ainda não são muito bem vistos. Roupas muito extravagantes. Roupas muito coloridas. Tente o mais básico possível, você nunca vai errar sendo básico. Ou seja, né, uma calça, uma camisa. Uma calça, uma camisa para os homens. Mulheres. Um vestido ou até uma saia, mas num comprimento adequado. Ok. Bom, a gente vai ver agora, depois desse tratamento, né, dessa preparação, vamos dizer assim, do pré-entrevista, a gente vai ver agora algo que é muito importante, que é o currículo. Sim. Né? A gente vai ver o primeiro item na tela, que é a identificação, né? Esse geralmente é o primeiro item a ter na questão do currículo? Exatamente. Isso é muito importante, que a identificação esteja muito clara, data de nascimento, o endereço, estado civil e telefones. Se você me permite, nos telefones, quando colocar para recado, coloque o nome da pessoa, mas avise a pessoa que você está colocando. Aquele telefone, porque senão, de repente, a pessoa você vai ligar lá, o selecionador liga e fala, nem sei quem é. Exatamente. Muitos currículos são descartados porque a pessoa que atende nem sabe que ela está ali citada no currículo. Então, isso é muito importante. O próximo passo do currículo. Qual que é o segundo item que geralmente deve ter no currículo? Objetivo. O objetivo, a vaga, qual você está se contratando. O objetivo é produção, o objetivo é operador de empilhadeira, engenheiro. Então, o objetivo é muito importante. E na sequência? É o nome do curso, ano de conclusão, instituição de ensino que você já fez. Ok, aí depois do objetivo, geralmente tem a questão também dos cursos, né, que você já disse. Sim, cursos complementares, mas é muito importante, só coloque aqui aquele que você realmente terminou e que você tenha um diploma para concluir. Exatamente, é o que está na tela. Os cursos e aí, posteriormente, a experiência profissional. Às vezes as pessoas se perdem. O que deve conter na parte da experiência profissional? É importante que se coloque o último, tá? E uma coisa muito importante que as pessoas pecam muito, coloque a data de entrada e de saída. Isso é muito importante. E descreva ali brevemente o que você fez na empresa. O próximo item que deve conter no currículo? Os conhecimentos específicos e técnicos, né? O que você conhece dentro da sua área, o que é importante para aquela vaga que você está se candidatando, pessoas que fazem projetos sociais, o que... Atividades voluntárias, isso é muito importante. Muito, né? E por fim, né, nós temos o último item, né, que são os conhecimentos específicos, não é isso? Exatamente. Aí você pode fazer um resumo de toda a sua vida profissional. Ah, bacana. Né? Tudo que você já viveu na área profissional e colocar aqui.
Então, depois da vestimenta, currículo pronto, o que o candidato não deve ou deve falar na entrevista para a gente até encerrar? Vamos pelos pontos que ele deve falar. Ele deve ser objetivo nas respostas. Responda apenas o que o selecionador está perguntando, com muita clareza. Seja claro ao responder sobre as atividades e experiências as quais você realmente tem. Então, seja claro ao informar ao selecionador o que você realmente sabe. Isso são 2 pontos importantes. Tenha segurança e confiança ao falar. Olhe sempre para a pessoa que está te entrevistando, né? Uhum. Demonstre o porquê você deve ser o escolhido para a vaga. Demonstre que você é o melhor. Isso não é errado. Qualidades. Exatamente. Você deve demonstrar uma pergunta assim que é fatídica para o candidato e é sempre feita pelas empresas. Por que você deve ser o candidato escolhido? Isso é muito importante. Então, você tem essa resposta na ponta da língua. Ou seja, venda a sua imagem, não minta, porque com certeza o entrevistador vai estar observando. Você tem pouco tempo para se vender ali. Okay. Então, é importante que seja de forma direta e clara. Um dos problemas de entrevista que você não deve fazer é a mentira. Nunca minta, nem no currículo e nem para o entrevistador. Hoje em dia a gente tem um exemplo muito sério que eu vou te dar, é sobre o inglês. Uhum. Candidatos colocam no currículo que tem inglês e quando se pede inglês, tenha certeza que você vai passar por uma entrevista. Um teste. Em inglês. Exatamente, e então, aí pode prejudicar o candidato. Você pode ser o melhor. Se você mentiu, você está descartado. Uma outra coisa que ele nunca deve fazer, não interrompa o selecionador nunca, nem o RH. Espere ele terminar para você colocar suas dúvidas e seus questionamentos. Isso também é muito importante, esse comportamento. Adriana, eu agradeço a sua participação, dicas importantes para os nossos telespectadores. E agora, com certeza, vão sair aí para o mercado de trabalho já preparadinhos para aquela entrevista. Com certeza. E nós, lá da Qualitas, estamos de portas abertas para recebê-los. Tá ok, obrigado. Obrigada. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!